Bom, gente, nós vamos dar início aqui. Então, eu quero destacar que dentro desse programa que a Universidade UNEP tem de promover os módulos internacionais no Brasil e no exterior, nós hoje temos mais um evento dessa natureza. Essa é, sem dúvida, uma oportunidade rara que a FUNEC oferece a vocês para ter uma formação diferenciada no mercado, pois, afinal, essa sintonia com o que está acontecendo no mundo, de uma maneira geral, é algo importante nessa formação de pessoas da área de gestão. Vocês estão tendo uma oportunidade excepcional de ter pessoas aqui a cada um desses eventos que tem uma vivência numa outra realidade. Né? Cada um traz aqui para nós essa experiência e é sempre um ganho. Hoje vocês terão uma chance de ouvir uma palestra, né, de um professor internacional que tem a grande vantagem de falar a nossa língua. O professor Jorge, ele tem um vasto currículo, ele vai apresentar aqui um pouco para vocês. Então eu vou passar a palavra e na sequência vocês vão poder interagir de algo bem informal, na medida que sentir necessidade. Professor. Vou aproveitar para cumprimentar também o pessoal, né? Boa noite a todos. E é um prazer também a gente, né, ter aqui o professor Jorge. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo no Congresso Internacional Ibero-América, né? E ele coordenou uma das sessões que a gente apresentou trabalhos. Aí a gente continuou interagindo, né, professor? E eu tive a oportunidade de colocá-lo em contato com o professor Mário, sabedor assim, das afinidades em termos de área de atuação. E eu queria também destacar a ilustre presença do professor Alan Cláudio Barbosa, da UFMG, que também atua, né, nessa área e interage, faz um grande trabalho de interação com os professores de Portugal, né, pesquisas conjuntas. Então, eu acho que vai ser uma boa oportunidade aqui, né, para a gente conhecer, né, os trabalhos, né, do professor Jorge. Muito obrigado. Professor Jorge. Ok. Então, muito boa tarde ou boa noite. Antes de mais, dizer que é um grande prazer estar aqui. Nunca tinha vindo ao Brasil, é a primeira vez que estou no Brasil. Viajo muito porque trabalho e por conta do trabalho, e também viajo muito naturalmente pelo prazer, não é? Tenho conhecido uma boa parte do mundo, felizmente, e esse conhecimento tem-me permitido aumentar o meu conhecimento sobre as matérias que eu próprio ensino. E é nesse sentido que a gente melhora também a nossa aprendizagem e depois podemos transmitir melhor aquilo que nós aprendemos. Porque nós fazemos isto é para vocês. Eu gosto, como ontem conheci algumas pessoas, eu gosto daquilo que faço, gosto imenso daquilo que faço. Mas a gente faz isto para vocês, ok? E vocês um dia hão de fazer isto para outros. Porque é assim que a gente passa o conhecimento e as experiências e vamos dando a mão uns aos outros, os mais velhos e os mais experientes, aos que vêm a seguir. E é assim que que deveria ser, não, nem sempre é assim. Bom, eu sou português, como já devem ter reparado, pelo meu sotaque. O meu contacto com o Brasil, apesar de ser esta a primeira vez que estou em território brasileiro, naturalmente é muito mais antigo, não é? As novelas brasileiras já chegaram a Portugal nos anos 70. Talvez os mais novos nunca tenham visto, mas eu lembro-me da Gabriela, que foi a primeira novela brasileira. Os mais novos nem devem saber o que é a Gabriela. Passou de novo aqui. Hã? Ela passou novamente. Passou outra vez? Passou outra vez. Ok. Pronto, mas a Gabriela, a escrava Isaura, não é? Pronto. E foi a primeira vez que o povo português começou a ver a cultura brasileira a entrar pelas suas casas através da TV. Olha lá. E portanto, tenho amigos brasileiros, tenho muitos contactos. E é naturalmente uma cultura com quem a gente tem muita afinidade. O que eu hoje vos vou trazer aqui é o seguinte. Eu dividi a minha conversa em 3 partes.
A primeira parte é a mais aborrecida, é a parte mais teórica, se quiserem, um trabalho de investigação, de académico, ainda está na fase inicial. Aliás, o meu colega, isto é feito com um colega que eu vou daqui a bocado apresentar também o nome dele, que é o professor Joaquim, é uma pessoa já mais sénior, ele é a parte estatística e ele mandou-me os dados, nós temos dados, ele mandou-me os dados ontem, e eu não consegui ainda incorporar todos os resultados no projeto, mas vou já apresentar qualquer coisa. Na segunda parte, o Mário pediu-me para eu falar um pouco sobre os projetos de investigação que eu tenho em curso, pesquisa, não é? Como se diz, os projetos de pesquisa, porque aqui algumas pessoas têm interesse em ouvir a pesquisa e eventualmente nós depois podemos cruzar pontos e fazer coisas em comum. E por fim, na terceira parte, que penso que seja a mais interessante para alguns de vós, é o que é que nós andamos a fazer em Portugal em termos do ensino graduado e pós-graduado. Boa tarde. Do ensino graduado e pós-graduado. Olá, boa tarde. Tudo bem? E porquê isto? Porque Portugal enfrenta uma crise grande neste momento. Não é só Portugal, toda a Europa está sob muita pressão. E essa crise leva a que nós tenhamos que reinventarmos-nos. A gente anda a reinventar-se. E andamos a reinventar as nossas empresas e andamos a reinventar as nossas universidades. E eu trago aqui 2 exemplos de produtos em que nós introduzimos várias mudanças no sentido de não morrermos. Já não digo de crescermos, mas de não morrermos. Ok? Porque os desafios são tremendos. Bom, então a primeira parte, e eu proponho também fazermos um pequeno intervalo depois desta primeira parte. Naturalmente vocês terão questões e se tiverem questões a gente façam as questões e a gente fala sobre elas. E depois então arrancamos para as duas. Ora bem, o tema é a crise e cultura nacional, as relações e os efeitos cruzados. Cultura nacional é algo que é comum a todos os povos. Cada povo tem a sua cultura nacional. Nós temos a nossa cultura nacional em Portugal, o brasileiro tem a sua cultura nacional. E a cultura é algo muito forte. Infelizmente também temos uma coisa em comum, que são as crises. A crise também está em comum com muitos povos. E então a proposta que nós andamos a pensar já há algum tempo é: será que a crise pode ter alguma relação com a cultura? Será que a cultura nacional piora, conduz provoca as crises? E, portanto, nós temos vindo a pensar nisso há coisa de um ano, já aplicámos alguns questionários e agora começam a surgir as primeiras indicações de que há alguma relação. Mas, por enquanto, isto que eu vos trago é apenas uma relação teórica, umas ideias. Vamos pôr assim a questão. Ora bem, deixa eu ver se... Não? Ok. Antes de mais, aquele sou eu há 5 anos atrás, portanto estava ligeiramente diferente. A gente vai mudando com a vida, não é? E com o trabalho. Eu sou o diretor executivo do MBA, somos 5 a dirigir o MBA, do ISEG. O MBA é um programa um pouco diferente daquilo que vocês entendem aqui. É um programa virado para pessoas com muita experiência profissional e que querem aprender mais sobre as matérias. Eu já vou falar mais tarde sobre o MBA. Eu sou professor associado no ISEG. O ISEG é o Instituto Superior de Economia e Gestão. É uma escola muito antiga e que este ano sofreu uma fusão com a Universidade de Lisboa. Eu vou falar um pouco mais tarde sobre isto. Com a Universidade Clássica de Lisboa para formar a Universidade de Lisboa. Portanto, se eu estivesse aqui há um ano, eu teria colocado ali a Universidade Técnica de Lisboa. Antes, eu trabalhei em alguns locais. Trabalhei no ISCTE, que é um nosso concorrente direto, mas também trabalhei na Universidade de Canterbury, que é na Nova Zelândia. Eu tive a extrema felicidade de trabalhar na Nova Zelândia, que é um país fascinante. Aqui já alguém viajou para a Nova Zelândia? É fascinante, vale a pena. Eu estive lá 4 meses, mas é fantástico, é um país fascinante. Mas comecei originalmente no ISPA, porque a minha formação é em Psicologia das Organizações. E, portanto, e também trabalhei na Holanda durante 2 anos na Universidade de Twente. E, portanto, eu sou um investigador, etc. Tenho vários artigos científicos, aquelas coisas do costume. E depois também tenho uma perninha com a prática, que é para a gente aprende muito com os executivos. Não é? A gente aprende muito com as pessoas que trabalham. Porque a vida não é só a gente ler os livros, a gente tem que ter contacto com a prática. E dado que eu não posso trabalhar em empresas, então as empresas vêm até mim e transmitem-me os seus conhecimentos. Isso permite melhorar a minha própria transmissão de conhecimentos.
estudantes. Ora bem, então hoje, rapidamente, são estes os grandes objetivos. Eu não sei se daí para trás dá para ver bem, não é? Avaliar a extensão da crise económica e financeira, eu não me vou preocupar com grandes números, acho que não é esse o propósito, é dar apenas um panorama geral da situação, rever a influência da cultura nacional sobre comportamentos individuais e coletivos e avaliar criticamente a relação entre a crise e a cultura nacional. Criticamente significa, portanto, ainda estamos na fase inicial de tentar estabelecer relações e pontos. Os conteúdos sobre as crises, sobre esta crise, a cultura, alguns referenciais teóricos, não é muita coisa. Depois, fazer negócios em Portugal e depois, então, relacionando as crises com as culturas nacionais. Ok? E dados preliminares que eu consegui acrescentar, então, com os dados que o meu colega me enviou. Bom, eu cheguei a São Paulo, fui à Conferência Ibero-Americana, portanto, cheguei a Belo Horizonte há 2 dias ou 3, e há algo curioso quando a gente... Tudo bem que a gente já sabe que o brasileiro fala um português ligeiramente diferente, não é? E há muitas expressões que a gente já conhece, que são diferentes, e provavelmente alguns de vocês estão a ouvir-me e não me estão a perceber bem. Não é? Ontem tivemos ali uma dificuldade de comunicação, não é? Ontem ela olhava para mim até estabelecer, sintonizar, não é? Sintonizava o rádio para ouvir esta língua mais diferente. Eu fui fazer uma pequena investigação das diferenças culturais em termos linguísticos apenas. Bom, este foi o vosso presidente, antes da Vilma, e vejam os dois a dizer exatamente a mesma coisa. O Cavaco Silva continua a ser o nosso presidente, e é engraçado, cá está, é engraçado, vocês diriam, é gozado, não é? É engraçado algumas expressões que dizem exatamente a mesma coisa, mas que todavia utilizam palavras diferentes. A cultura também tem a ver com isso, com as diferenças linguísticas. Vejam mais algumas expressões. Vocês dizem sítio. O sítio para nós é além, acolá. Mas sítio no Brasil significa quinta, uma quinta grande, não é? Um local grande. Privada. Eu quando em São Paulo digo, onde é que é a casa de banho? E ela ficou assim a olhar para mim. O quarto de banho. E ela continuou a olhar para mim. Aqui a gente chama banheiro, mas é mais o banheiro. Banheiro, exatamente. Depois eu disse, mas ela também era argentina e por isso também não percebia o que é que eu estava a dizer. Até que eu percebesse isso, não é? Il banho. Bom, a gente não diz celular, a gente diz telemóvel. Ok? A gente diz telemóvel. Fazenda para nós é um tecido. Mas fazenda para vós é uma quinta grande, não é? Aqui é pior que às vezes é tecido, às vezes é... Ah, é? É fazenda, né? O legal é fixe para nós. Ok? Nós dizemos fixe, a gente não diz legal, a gente diz fixe. E o pernilongo fartei-me de rir. Quando ela disse, já fui toda picada por pernilongo. Disse, acho que foi a Júnia. Acho que foi a Júnia. Eu fui toda picada por pernilongo. E eu fiquei assim a olhar para ela. Foi picada por quem? Por pernilongo. A gente diz melga ou mosquito. E quebrar o galho é muito interessante, não é? A gente diz desenrascar. E depois diz o certo, a gente diz pois. Aliás, há anedotas que os brasileiros contam sobre o país do pois, não é? O país do pois somos nós. É o pois. E depois há coisas mais curiosas. E eu não vou alongar aqui. Eu aqui não vou alongar, não convém alongar-me aqui. Ok? Vocês dizem fila, a gente diz bicha. E bicha aqui tem uma conotação diferente. E havia outras, que eu descobri outras, mas eu não vou colocar aqui por respeito, não é? Porque há aqui algum respeito que a gente tem que ter. E também descobri umas interessantíssimas. É que a constipação para nós é engripado para vós. Mas para vós, constipado é prisão de ventre. Estou correto ou não estou correto? Portanto, é um brasileiro constipado, é um português com prisão de ventre. Enquanto o português constipado é um brasileiro engripado. Estão a ver? Pequenas diferenças linguísticas que nós temos, que são curiosas, são engraçadas, para além da dicção, não é? Para além da dicção. Quando a gente fala de cultura, a gente também fala destas diferenças, mas falamos ainda de diferenças mais profundas do que isto. Bom, vamos avançar um pouco e vamos falar então um bocadinho sobre a crise. A crise não é novidade para ninguém, não é? A gente já passou por crise, Portugal passou, vocês passaram e não vai acabar. É a primeira coisa que a gente tem que saber, ela não vai acabar. Ironicamente, a palavra crise, não sei se sabem de onde é que vem.
vem do grego. Ok? A palavra crise vem do grego. E este grego, crisis. A palavra crise vem de crisis. Mas também que significa krinein. Crisis significa, em grego, perigosidade, problema. Mas krinein significa oportunidade. E isto é muito interessante, porque significa que crisis tem em si, ou crise tem em si, uma face de problemática e uma face de oportunidade. Como toda a gente sabe, há um ditado chinês que diz assim: quando os ventos de mudança sopram, uns erguem muros e outros erguem moinhos. Entendem? Significa, quando há mudança e quando há crise, há uns que se aproveitam disso e fazem dinheiro e fazem negócio com isso. Outros perdem. É sempre assim. Mais alguns dados sobre a crise. Há muitas crises. Há a crise política, há a crise familiar, há a crise humanitária, há a crise de saúde, há a crise de identidade. Aquela crise de identidade também é complicada, não é? Para os pinguins. Mais termos. Há a crise financeira e a crise económica. Há a crise política e a crise nacional. Há a instabilidade política, há a crise social, a crise demográfica, etc, etc. Portugal, neste momento, chegou já aqui. A gente começou ali, na crise financeira, como começaram outros. Passámos à crise económica. Passámos à instabilidade política e nacional. Crise social, crise demográfica, e neste momento estamos aqui. Já chegámos a este patamar final. Está muita gente a suicidar-se, está muita gente deprimida. A violência começa a aumentar, os problemas a nível individual começaram a surgir. E dá a impressão que há aqui uma descida. Temos isto também que é curioso, a queda do índice de natalidade. Portugal tem o segundo índice mais baixo de natalidade do mundo, a seguir à Bósnia e Herzegovina. Isto é um problema, porque o único local onde a gente pode produzir portugueses é em Portugal. A gente não pode importar portugueses. Isto é sério, hein? Eu estou a brincar, mas é sério. A gente não pode importar portugueses. A gente só os consegue fazer lá. E as pessoas não querem fazer portugueses. Aliás, quem pode fazer portugueses está a ir embora. São os jovens. E, portanto, os especialistas acreditam que a gente vai ter uma crise tremenda em termos demográficos no futuro. Tremenda. E as previsões vão desde o catastrofismo às previsões mais suaves, e as suaves são muito duras. Estão a ver, então, a natureza do problema. Ora bem, à escala planetária, a gente também tem tido muitas crises. Eis algumas. Isto não é meu, isto são de alguns autores. Eu depois posso fornecer os nomes. Alguns deles são economistas, e este, em particular, também detectou, desde 1900, várias bancarrotas em Portugal. Só Portugal e Inglaterra tiveram cada um deles 5, desde 1900. Portanto, nós estamos habituados à crise. A Prússia, que era a Alemanha, também teve 5. Primeira conclusão: ninguém está imune às crises. Fortes e fracos têm crise. A França e a Grécia tiveram 4, a Espanha teve 3, e depois cada um deles, ali, a Dinamarca, a Holanda, a Rússia, a Suécia, etc., tiveram um cada um. Segunda grande conclusão: as crises vão e vêm, são como as ondas do mar. Elas vão e vêm. Depois da crise há de vir o fim da crise. E depois do fim da crise, um período de prosperidade. Okay? E não são só os países que estão sujeitos à crise. Eu não coloquei aqui o Brasil, mas o Brasil também teve várias crises destas. Bancarrota, não é? Mesmo não sei se aqui... Eu andei à procura, só encontrei uma. Nos últimos 30 anos. Pareceu um pouco, mas é verdade ou não? Uma crise de bancarrota. Nos últimos 30 anos, no Brasil? É? Duas ou três. Pelo menos aquela da década da América Latina, da década perdida, não é? A de? Conseguem perceber-me? Conseguem entender o meu português? Ou mais ou menos? É? Está ok? Ela ali é o meu... Consegue entender-me? Melhor do que ontem? Está a falar a sério? Pronto. Mas além dos países, os privados também sofrem crise e bancarrotas. Olha aqui este exemplo. Dá para perceber quem é?
Ok? Portanto, os privados também sofrem. Eu fui ler um bocadinho, não é, para contextualizar também a minha palestra. Eu não sabia que ele estacionava um Mercedes em casa. É preciso... Bom, portanto, temos aqui alguns elementos que dizem que as crises são muito frequentes, acontecem sempre. Um dos autores explica que as crises são um momento de limpeza. É uma combustão financeira que leva a um choque entre as forças económicas e políticas a nível mundial, quando são crises fortes a nível mundial. E agitam as forças e fazem com que essas forças se alterem umas face às outras. Portanto, o que significa que depois da crise, novas forças vão emergir. Novas forças mundiais e económicas. E é isso que nós neste momento estamos a observar. A hegemonia americana e europeia está a deslocar-se para outras partes do mundo, nomeadamente a América do Sul, a Ásia, e há quem diga que o próximo continente é a África. Okay? E há muita gente a olhar para a África. Muita gente a olhar para a África. Há muitas oportunidades em África. Portanto, se nós pensarmos nas vantagens de uma crise, digam-me lá vocês para tornar isto um pouco mais interativo. Que vantagens é que a gente pode ter da crise? Porque há coisas boas na crise. A nível mais genérico, o que há de bom na crise? Repensar. Ok. Mais. A quebra de paradigma. Inovação. O que é que disse? Obrigado. Mais. Aprendizado. Mais. Oi? Aguça a criatividade. Exatamente. Eis algumas das vantagens. Elas são imensas, imensas, imensas. Esta, primeira, menor exploração dos recursos naturais. É verdade, não é? Nós fazemos menos pressão sobre os fatores ambientais. Perdão, gastamos menos gasolina. Eu estava a dizer ao Mário que eu vou para a universidade ou para o ISEC muitas vezes de bicicleta. Eu, como vivi na Holanda, quando vive na Holanda, a gente fica ligado à bicicleta. E eu vou de bicicleta. Mas eu vejo muitos colegas neste momento a irem para o ISEC de bicicleta. Para além de fazer bem à saúde, faz bem ao ambiente. E também tem a ver com o reflexo da crise. As pessoas têm que poupar mais, não é? Limpeza das organizações e entidades menos produtivas e parasitárias. É verdade. Os que não conseguem morrem. Não é? É um processo de seleção natural. E, por vezes, o governo também intervém. Chega. As parcerias público-privadas em Portugal estão a receber uma machadada tremenda. Porque não funcionam. E tem que acabar com aquilo. Revelados os problemas e contradições fundamentais, como você disse, o repensar, não é? Na sociedade e no modelo económico vigente, nomeadamente, por exemplo, a distância entre os ricos e os pobres, apesar de eu achar que numa crise a distância entre os ricos e os pobres ainda se aprofunda mais. O número de milionários em Portugal nos últimos 5 anos aumentou. Aumentou o número de multimilionários. E o número de pobres também. Portanto, eu não sei se aquele será assim uma vantagem tão grande, não é? Melhoria em algumas dimensões da saúde individual, as doenças provocadas por alimentação do tipo consumista, como ir ao McDonald's todos os dias, não é? Eu vejo muita gente com uma lancheira, vocês dizem lancheira? Lancheira, ir para o trabalho, com o lanchinho, não é? Cada vez mais pessoas levam lanchinho. Eu sou um deles, às vezes levo lanchinho para casa, para o trabalho. Portanto, o que significa sou eu a cozinhar, sou eu a fazer, e portanto, como sou eu a cozinhar, sou eu que controlo, não é? Mas nem sempre é assim também, cuidado, não é? E substituição dos valores materialista e consumista por valores mais humanistas, de solidariedade, de poupança e de família. E a gente está a observar isso em Portugal. Há gente a dar a mão a outras pessoas que não podem. Estamos a criar instituições de ajuda, de solidariedade e de humanização da nossa sociedade. Éramos uma sociedade muito consumista, muito materialista, à moda americana. E a gente está a mudar um bocadinho. Eu não sei se depois isto vai durar, percebem? Mas pelo menos a gente agora está a observar isto. Estamos a ajudar-nos mais uns aos outros. Só mais algumas vantagens. Oportunidades de negócio, como aqui alguém disse já. Há imensas oportunidades. Em fazer negócio em Portugal neste momento é muito bom. Há muitas oportunidades. Há muitos problemas, mas há muitas oportunidades. Estimulação do engenho e criatividade humana. É impressionante o que as pessoas se lembram para fazer negócio e para sobreviver. Fazem rendinha, fazem coisinha e vão vender. E depois, como na internet é fácil, vendem na internet. E quebram a relação entre o produtor, o distribuidor
e o cliente final. É direto entre o cliente final e o produtor. E o distribuidor já não ganha. Okay? Isso permite reduzir os custos, aumentar os ganhos de uns e de outros. Iniciativa pessoal e empreendedorismo. Nós, até no ISEC, estamos a fazer alguma coisa disso. Necessidade de pensar no longo prazo para poder planear, prever, antever, antecipar, não errar. Ok? Mudanças de carreira. Há muita gente a mudar de carreira. Sobretudo gente que vai para fora do país, porque procura melhores oportunidades lá fora. E depois também há um forte investimento na educação e no desenvolvimento de competências. O que para nós, universidades em Portugal, é muito bom. Para nós, a crise gerou muito rendimento. Mesmo muito. Agora, começamos a sofrer os efeitos da saída dos jovens para fora. Há menos jovens a querer estudar. E a gente então está a tentar ir a outros locais captá-los, como está o resto da Europa também a fazer. Mas depois, eu também acho que, sabem que a crise, a gente pode viver as crises de duas maneiras. Porque crises, toda a gente vai ter crises. É, não é? Toda a gente vai ter, a gente não se safa delas. Agora, a maneira como a gente as vive, aí podemos ter uma escolha. A gente pode viver a crise de uma forma mais positiva ou mais negativa. A gente pode chorar e construir os tais muros, ou a gente pode sorrir e construir os tais moinhos. Nem sempre é fácil, mas a gente tem alguma opção. Não temos a opção de não passar pela crise. Ela bate, mas temos a opção de tentar melhorar a nossa... Sabem porque é que eu falo assim com alguma emoção? Porque eu dou aulas há 20 anos quase, e é a primeira vez nos últimos 2 anos que eu falo para plateias em Portugal de jovens com 20 anos. Vocês têm 21, 22, não é? A Zélia tem 23, um bocado mais velha. A Zélia tem 23 há mais tempo, digamos assim. Mas jovens com 20 anos olham para mim, com 21 anos, olham para mim, e é a primeira vez em 2 anos que eu não vejo na cara deles, no discurso, no olhar, eu não vejo esperança. Epá, e é duro para um professor não ver esperança em jovens com 20 anos. É muito complicado. E eu, quando comecei a perceber disso, porque professor, isso é muito bonito, mas e depois o que é que eu faço? Não há trabalho. O que é que eu faço? E então, uma plateia inteira sem esperança não dá. E jovem com 20... Jovem tem que ter esperança. Não é? A gente às vezes já vai perdendo e vai ficando cansado. Mas jovem tem que ter esperança. E então, eu tento falar com eles e dar-lhes aquela esperança. Ou ajudá-los. Tem que lutar, tem que ir. Mas não é fácil. Não é fácil. Eles vão, não há trabalho. Ok? Portanto, e eu digo que isto é um momento único. A gente está a observar algo que é fantástico. É mau e é duro, mas é fantástico. Lá em Portugal. A gente está a observar isto lá em Portugal. Daqui a 20 anos a gente vai se recordar. Daqui a 30 eu vou me recordar. Eu estive lá. Eu fiz história na mudança. Ok? Bom, e outras? Ora bem, isto é um mapa da crise, apesar de ser de 2010, é do Financial Times, mostra, na altura ainda não estava, mas neste momento, em 2010, Portugal começou a ser ajudado em 2011. Neste momento há 5 países na Europa sobre resgate das instituições mundiais. Okay? A Irlanda, a Islândia, a Grécia, o Chipre e Portugal. E depois, mais parcialmente, a Espanha também está a ser ajudada. E depois há ali alguns países que provavelmente em 2014 também vão entrar em incumprimento e, portanto, vão ter que ser ajudados se, entretanto, eles não mudarem as políticas económicas europeias. Nomeadamente a Eslovénia. A Eslovénia está em grandes dificuldades. A Lituânia já recuperou, a Letónia também já recuperou, mas a situação é de facto dramática. Ora bem, esta é a minha grande questão. Haverá a relação entre a cultura nacional e a crise económica e financeira? E, sobretudo, são as culturas latinas, de certa forma, mais propícias a entrar em problemas económicos? E a gente então começou a analisar o caso de Portugal, foi ajudada em junho de 2011, pediu então ajuda, e eis alguns elementos sobre a crise. Isto são... Sobre a crise não, desculpem. Sobre a cultura. O que é a cultura? Para a gente perceber o assunto, temos que perceber o que é a cultura. Eu vou passar aqui, rapidamente, algumas definições. Vou deixar-vos ler, enquanto bebo um pouco de água, que é para molhar o paladar.
Eu acho que, pronto, se tiveram aulas, isso, sabem disto, não é? Pronto, eu penso que isto é comum nas vossas aulas, correto? Não é? Ok. Mas depois de a gente ler aquilo tudo, eu volto a perguntar, o que é a cultura nacional? Agora vindo do coração. O que é a cultura nacional? Não pensem, não leiam. O que é a cultura nacional? O que é a cultura nacional? Identificação com o grupo. Um grupo grande. Identificação com o grupo. O que nós somos, é a essência. A cultura é parte. Também não vamos pôr tudo, né? Mas é parte importante da nossa essência. E que tem uma característica curiosa. É que é igual em mim, nele, nela, nele e aí e assim sucessivamente. A cultura nacional é parte da nossa essência que é coletiva, ok? E que nos define como um povo. Isso é cultura nacional. E ela é tão forte, tão forte, tão forte, que a gente muitas vezes nem sente, nem vê, nem tem consciência de que ela afeta os nossos comportamentos. A gente não tem essa consciência. Eu vou dar-vos aqui um exemplo. Eu vou dar-vos aqui um exemplo com este amigo que acabou de chegar e está um pouco molhado. Veio de carro. Pronto, então... Nos anos 80, em Portugal, não era obrigatório o cinto de segurança. Nos carros. Não é? Não era obrigatório. E a certa altura começou a ser obrigatório. O cinto de segurança começou a ser obrigatório. Havia muitos acidentes, as pessoas morriam, não é? E então houve duas formas que nos anos 80 foram implementadas para obrigar as pessoas a utilizar o cinto de segurança. A primeira forma foi multa. Multa, não é? Vocês dizem multa? Multa pesada. Quem não usava o cinto de segurança levava multa pesada. Primeiro foi no condutor, depois foi no passageiro. E a segunda forma foi campanhas na televisão muito duras, daquelas que mostravam pessoas a ter acidentes, estropiadas e mortas, etc, etc. Sensibilização. E então o povo começou a usar o cinto de segurança. Volvidos 20 anos, isto é continua a ser obrigatório, e há multas, não é? Mas volvidos 20 anos, as crianças que não passaram por esta fase de transição, assim que se sentam no carro, elas põem o cinto de segurança. Os meus sobrinhos, assim que são pequeninos, assim que entram, pumba, cinto de segurança. Os meus filhos, pumba, cinto de segurança. São pequeninos. 7 anos, 11 anos os meus, a minha sobrinha já tem 12 anos, é automático. E eu perguntei uma vez ao meu pequenito, mas porquê é que tu pões o cinto de segurança? Não sei, mas toda a gente põe. Toda a gente põe. Ele não sabe porque é que tem que pôr. Mas ele sabe que tem que pôr. Não há uma razão para pôr. A não ser, toda a gente põe. Isso é cultura. Ela, neste momento, pôr o cinto de segurança é a cultura. Já não é só a obrigatoriedade. No nosso caso, quando a gente começou a pôr, era a obrigatoriedade. Mas agora, para eles, é cultura. É a mão invisível que faz com que eles se portem assim. E isso é cultura. Isso e muito mais é cultura. Ela é tão forte, tão forte, tão forte, que afeta os nossos comportamentos, muitas vezes sem a gente ter consciência das coisas. Ok? Estão a ver? A cultura é, de facto, a cultura nacional é fascinante. É algo que é impressionante. Bom, em termos de referenciais teóricos, estes são alguns dos importantes. Eu vou passar... O Schwartz é muito importante, o Projeto Globe, que também foi feito no Brasil, o Tornon Penars, Anton Turner, o Engelhardt Welzel, mas o mais importante, penso que já ouviram falar, é o Hofstede, não é? E o Hofstede, inicialmente veio com 4 daquelas grandes dimensões: a distância do poder, o evitamento da incerteza, o individualismo e o coletivismo, e depois, mais tarde, ele viria a introduzir a orientação de curto termo versus longo termo, e ainda mais recentemente uma dimensão que ainda não está validada inteiramente, que é a indulgência e a restrição. Esta é mesmo 2012, 2011, 2010, a orientação de curto termo versus longo termo. Como é que se porta o Brasil relativamente a estas 5 dimensões? Relativamente a estas 5 dimensões, o Brasil é aquilo que está ali, e eu, naturalmente, fiz a comparação com Portugal. E eu vou ler algumas das descrições.
Se vocês forem a este site, eles depois vão ter acesso aos slides, não é? Se vocês forem a este site, vocês veem os países todos no que diz respeito às dimensões de Ofsted. E eu fiz isso, e contrastei os dois, fiz um mapa, e aqui está o mapa. E a distância ao poder, no Brasil, ele diz assim, vocês podem ver se vocês se identificam com o que eu vou dizer. Ora bem, deixa eu ver, eu não vou ler tudo, naturalmente, porque isto é muito grande. Uma sociedade que acredita que a hierarquia deve ser respeitada e as desigualdades entre as pessoas são aceites. No Brasil é importante mostrar respeito aos mais velhos e as crianças mais tarde irão tratar dos mais velhos. Nas companhias, nas empresas, há um chefe que toma a responsabilidade completa. Ok? Os símbolos de poder são bastante importantes e indicam a posição social e comunicam o respeito que deve ser mostrado. Bate certo? É a primeira dimensão. Identificam-se com isto? Sim? Ok. Segunda. A segunda é individualismo versus coletivismo. Como é que é o Brasil aqui? As pessoas, desde o nascimento, são integradas em grupos coesos e fortes, que incluem os laços familiares restritos e alargados. É possível que a vossa cultura esteja a mudar, como está a nossa, mas é esta a descrição que ainda existe. Ok? E depois há um dado interessante. Nas empresas, as pessoas que trabalham nas empresas, os mais velhos e os mais poderosos, tentam abrir as portas para os sobrinhos, para os filhos, para os enteados, etc. Isto lembra-me qualquer coisa também. Aliás, nós aqui partilhamos muito dessa característica. A terceira, masculinidade e feminilidade, alguns dados sobre o Brasil. Ali está no meio. Apenas uma ideia, os conflitos são evitados em privado, não é? E na vida de trabalho, e o consenso é algo muito importante. Identificam-se com isto? Ok? Nós também. O evitamento de incerteza é muito alto no Brasil, mas Portugal é, salvo erro, o país mais elevado do mundo. Mas o Brasil também. Ora vejam, é a maior parte dos países da América Latina. Vocês e nós precisamos de regras, precisamos de normas, precisamos de regulamentos, ok? Apesar de não os seguirmos. E depois inventamos mais regras porque aquelas não funcionaram. É assim, não é? A gente percebe. Burocracia, está em todo o lado. Ok. E depois, também é um dado interessante, os brasileiros são muito passionate, muito emocionais, não é? E demonstram essa emoção às pessoas. E as emoções fazem parte da vossa linguagem, como fazem parte da nossa. Onde eu achei curioso foi aquele último. O último há uma diferença brutal entre Portugal e o Brasil. Aliás, o Brasil é o único país não asiático que está bastante elevado naquela dimensão. Sabiam disso? Eu não fazia ideia. A dimensão de orientação temporal. O brasileiro segue uma orientação temporal a longo termo, como os asiáticos. O mundo vai se construindo aos poucos. Para o brasileiro é normal pensar no longo termo. Isto faz sentido ou não? Eu achei muito estranho, né? Eu achei muito estranho, mas pronto, é o que está lá, né? Depois vocês, se quiserem, vão ao site e vêem. Procrastinação ou de planejamento? De planejamento, né? Do longo termo. Vocês pensam no longo termo. Começa agora uma obra para daqui a muitos anos ela estar pronta. O chinês, quando começou a construir, o primeiro imperador, quando começou a construir a muralha da China, ele sabia que não ia vê-la terminada. Ele sabia que só dali a 2 ou 3 imperadores é que ia terminar a muralha. Mas não interessa, ele sabe que vai fazer parte de uma pequena parte de uma grande obra. É a orientação a longo termo. As sociedades asiáticas são assim. E eu descobri aqui que o brasileiro também é assim. Engraçado que nós cobramos muito a falta disso. Nós nos cobramos muito a falta disso. Então, mandem para lá uma nota para o Ofsted e dizer não é assim. Ok? Eu achei muito estranho, Bom, vamos avançar. Em sumário, vamos avançar. A cultura confere às pessoas o sentido de identidade, não é? Aquilo que a gente é. Cultura e valores estão tão profundamente dentro de nós, que nem sempre estamos conscientes da sua influência. Aquilo que eu disse há pouco.
E depois também há traços culturais comuns e partilhados com outros países. O materialismo, por exemplo, é um deles. O materialismo é um traço que vai across countries, não é? Muitos países têm isto, mesmo culturalmente diversos. E depois o comportamento humano e organizacional depende parcialmente da cultura, mas naturalmente que há outras variáveis que influenciam o nosso comportamento final. Era só o que faltava se fosse só a cultura. Ok, então, faça isto. É interessante a cultura, mas eu já vos disse que eu viajo bastante. E quando a gente viaja muito, a gente começa a perceber a nossa cultura melhor. É quando eu estou fora do país, do meu país, que eu percebo melhor o meu país. É curioso, mas é assim, porque a gente começa a contrastar com as outras culturas. E, portanto, estando na Inglaterra, eu entendi melhor a cultura portuguesa. Eu vivi 4 anos na Inglaterra, eu percebi melhor a cultura portuguesa. Quando eu vivi 2 anos na Holanda, eu percebi ainda melhor a minha cultura. E é engraçado, porque a gente, quando está dentro da floresta, a gente só vê os troncos das árvores. A gente não consegue ver a floresta. Mas se a gente sai da floresta, a gente começa a perceber a floresta. E as cores, e o formato, e com o grande, não é? E eu tenho que sair, às vezes, da minha floresta para conseguir ver o formato dela. E, portanto, percebendo isto, também comecei à procura de outros autores que tivessem estado em Portugal e que conhecessem Portugal, mas que não eram portugueses. E descobri. Há alguns autores. Eu vou passar à frente do slide que vem a seguir. Bom, isto é mais uma brincadeira. Eu vou passar também isto, porque para que depois quem estiver interessado, há papers que já relacionam a cultura com a crise. Portanto, não é originalidade minha. Não vou passar à frente, isto são alguns papers. E então, eu comecei a perceber também a parte da história, comecei a ir à história. Uma rápida história sobre Portugal. Portugal é independente em 1143, esta é a nossa bandeira atual. A nossa primeira bandeira é igual à bandeira da Finlândia, que tanto nos critica. Eles dizem que aqueles tipos do Sul gastam dinheiro para caramba. Mas a bandeira deles é igual à nossa original. Então o que é que a gente tem? A gente tem 869 anos de vida, com 767 num sistema de tipo reinado. O que é um reinado? Como é que funciona um reino? Num reino, o rei toma quase todas as decisões, certo? Há muitas variantes, mas nós tivemos isso muitos anos, 8 séculos. No século XV, uma ligação marítima entre 3 continentes, o que tornou o reinado muito bem sucedido, reforçou o sistema de reinado. Somos um país de raiz profundamente católica. Há aí mais 1 ou 2 países na Europa que são mais católicos do que nós. A Itália, a Lituânia, a Polónia também é muito católica, a Espanha. E como é que é o catolicismo? Este catolicismo mais clássico é o padre que diz como é que as coisas devem ser, o que é que vocês têm que acreditar, como é que o mundo se estrutura do ponto de vista religioso. Portanto, mais uma vez, temos alguém que olha por nós do ponto de vista religioso, temos alguém que olha por nós do ponto de vista político, temos alguém que olha por nós do ponto de vista de tal e tal e tal. Em 1910, a burocracia também pegou bem, porque a burocracia são regras, e a gente gosta de regras. Em 1910, a Revolução da República, tornámos-nos então uma república, mas foi uma república um bocado estranha, porque entre 1926 e 74 temos o Estado Novo, que é a ditadura. E a ditadura o que é? Também tivemos o Salazar, não é? E o Salazar também diz como é que o mundo se comporta. Portanto, na prática, só desde 1974, há 40 anos, é que a gente pensa pelas nossas próprias cabeças. Portanto, é natural que o distanciamento ao poder esteja cá dentro. A ver? E explica um pouco deste nosso traço cultural. E por aquilo que eu percebo do brasileiro, a vossa história é muito semelhante neste aspecto e, portanto, a distância ao poder também tem que ser forte. Enquanto em países do norte da Europa, as pessoas são desde cedo habituadas a pensar por si próprias. E a distância ao poder é muito menor. Portanto, se a gente começar a perceber, a ver a história, explica em parte a cultura atual. Eu descobri o Bennett, é um inglês que vive em Portugal, eu gosto muito de Portugal, e eu descobri alguns aspectos que ele fala sobre os portugueses. Como é que são os portugueses? O interesse pelos ganhos. Um segredo, muito brasileiro também participa com isto, não é? O brasileiro também tem estes traços. O interesse pelos ganhos no curto prazo é geralmente mais importante que os interesses no longo prazo. A gente vê o curto prazo. De acordo com o Ofsted, não, vocês veem o longo prazo. Mas pronto, a gente já percebeu aqui que não é muito... O desrespeito pelo cumprimento dos prazos. Reuniões são deficientemente conduzidas, as nossas reuniões não funcionam. O enfoque fraco no consumidor, a gente não sabe pensar no consumidor final. Há agora um grande esforço em Portugal para pensar melhor no consumidor final.
Pouco espírito de equipa, o sistema de justiça não funciona. Não dá, aquilo não anda para a frente, aquilo não funciona. Maior relevância da imagem dos títulos do que o conteúdo e do mérito. Okay? Eu só estou a pôr aqui os aspectos negativos que Bennett aponta, porque há muitos aspectos positivos, claro, não é? Outros, o recrutamento tem fortes notas de nepotismo, de favorecimento, de compadrio, falta de transparência e de ser direto nas abordagens, ainda há pouco tempo tivemos outro escândalo, enfim, burocracia não funciona, desorganização é tremenda, a cultura de atalhos, de fuga, quebra de regras, a gente funciona muito nesse registro. Olá, tudo bem? Se vocês depois quiserem também podem ver mais e ler mais alguns aspectos, quer sobre os portugueses, quer sobre outras culturas. Ora bem, faça isto. Qual é então, e avançando agora já para a parte final desta parte da palestra, eu comecei a ver alguns traços culturais e depois comecei a pensar, ok, como é que estes traços culturais afetam os nossos comportamentos? E eu trago-vos 3 exemplos. Por exemplo, primeiro, elevado evitamento de incerteza. O português gosta das coisas controladas, não gosta de incerteza. Eis algumas características. Códigos rígidos de crenças e comportamentos. Intolerância a comportamentos ou ideias novas. A gente não gosta de coisas novas. Elevada necessidade de ter normas, mesmo que elas não funcionem. A gente tem que ter regras, mas elas não funcionam. Tudo bem. E ter segurança é fundamental. O português típico mais antigo é assim. E eu penso que o brasileiro típico mais antigo também é assim. As novas gerações são diferentes. Ora bem, faça isto. A gente começa a raciocinar e que tipo de comportamentos é que as pessoas vão ter. Eis alguns. Só raciocínio. Como vos digo, isto é uma proposta teórica. Só raciocínio. Como é que vai ser o vosso comportamento? Vão valorizar a mudança? Sim ou não? Não. A gente não valoriza a mudança. A gente foge da mudança como o diabo foge da cruz. Tem esse ditado aqui? A gente não gosta de mudança. Criam incentivos para inovar? Também não. As empresas portuguesas, as tradicionais, são muito fechadas. Elas não mexem, elas não mudam. Só mudam quando são obrigadas a mudar. Qual o mais importante, as regras ou a eficiência? As regras. A eficiência não é muito importante para nós. Eu não estou a dizer que é em todo o lado assim, né? Mas de uma forma genérica a gente vê isto. Vocês prefeririam um trabalho para a vida ou mudam de trabalhos? Um trabalho para a vida. Ok? Estão a ver? Se nós temos este tipo de comportamentos, como é que nós conseguimos mudar para fazer face a uma mudança? Diga. Os jovens estão a mudar muito. Os jovens estão a mudar muito. Muito grande. E o conflito é tão grande que ele tem que sair. Porque ele não, isso agora é que eu não sei. Eles dizem que sim, mas eu não sei se vão voltar. Sabe porquê? Eles chegam lá, trabalham 5 anos, 10 anos, encontram alguém, casam, têm filhos. Eu não vejo as pessoas a voltar. Estabelecem-se, compram um bom carro. Do Brasil está a voltar muita gente de Portugal. É. É verdade. Foi para os Estados Unidos, foi para a Europa, está voltando. E porquê? Por causa de crise lá, por causa da oportunidade. Exatamente. Mas entendido também as coisas boas que tem aqui, né? Que foi buscar lá e, igual você falou, quando você vai lá, você enxerga. Entretanto, este país também mudou, não é? Criou condições. Tem emprego, tem desafios, né? E as pessoas estão a perceber isso. Mas está acontecendo um retorno dos jovens que todos saem. Se houvesse números, eu não sei se todo o brasileiro que saiu está a voltar. É capaz de ser apenas uma pequena parcela. A ver. O brasileiro em Portugal, a primeira vaga de brasileiros que foram para Portugal foram dentistas e estabeleceram uma nova classe. E os futebolistas, claro, né? O futebolista está sempre de um lado para o outro, né? Está a ficar fresquinho. E depois tem muita gente lá. Mas neste momento a crise é tão grande que as pessoas têm que regressar. Eu já disse isto ao Mário. E a gente observa a mesma coisa dos romenos. Os romenos estão a voltar para a Roménia. Nós temos muita gente da Roménia, muita gente da Moldávia, da Ucrânia. Estão a voltar para os países. Porque Portugal neste momento não tem oportunidades nem para os portugueses, quanto mais para os outros. Não é? Mas quem se estabeleceu bem e vive bem, continua lá. Esse não volta. Como é óbvio. Estão a ver? Portanto, é possível pensar que a cultura
desfavorece determinado tipo de comportamentos que nós precisamos para mudar o estado das coisas. Como vos digo, isto é apenas uma proposta teórica. Vou-vos dar mais um segundo exemplo, depois um terceiro e a gente depois avança para o final. Temos uma extrema, baixa orientação para a performance. A gente não é orientado para resultados. Eis alguns dados. Performance não é recompensada nem estimulada. Por mais que eu faça, não vou ganhar mais que o outro. Eu ganho a mesma coisa. Baixa necessidade de realização. Eu gosto de estar com os amigos, com a família, passear, etc. Não é necessário materialismo nem competitividade. O que é que isto vai gerar? Vão sentir a necessidade de se superar no trabalho? Não é muito forte. Vão querer evoluir como profissional? Se isso me trouxer ganhos, tudo bem. Mas, se não, quererão superar os vossos colegas? Também não muito. Portanto, como é que a gente pode ser mais competitivo se tivermos estes traços? Vão ver? Final. A maneira como a gente organiza as coisas. Quando a gente lê os livros de gestão de projetos, a gente encontra esta organização. Primeiro a gente senta, a gente reflete, a gente planeia e depois a gente age. Gestão de projetos. Quem aqui percebe de gestão de projetos, quem faz gestão de projetos é assim. Primeiro a gente tem que sentar, planear, desenhar, ver o que é que faz, estruturar e depois a gente vai para o campo. Isto é o que aparece nos livros. Quem faz gestão de projetos sabe que não é bem assim. Não é bem assim. Há uma ligeira diferença. A gente reflete, depois a gente começa a agir, mas depois a gente tem que corrigir, não é? A gente tem que corrigir, portanto tem que parar um bocadinho, tem que refletir outra vez. E depois então passamos à ação, a reflexão à ação. Concordam comigo? É mais ou menos isso que se passa. Eu fiz gestão de projetos, faço, e no meio disto há alguma improvisação. Agora, como é que o português faz? E muita improvisação. O português rapidamente, ele pensa, mas a gente não gosta muito de pensar sobre as coisas. A gente pensa 3 ou 4 coisas, está pronto, bora aí. Toca a agir. E depois, de repente a gente pensa, espera aí, a gente não tinha pensado nisto, vamos lá sentar outra vez. Mas como o projeto já está a andar, a gente tem que pensar e ao mesmo tempo agir. E no meio disto a gente vai improvisando. E depois age mais, e depois reflete, passa a ação, reflete, etc. E entretanto já passou o prazo. Mas como a gente também não tem uma cultura de responsabilização, tudo bem com passar os prazos. Deixa passar, ninguém chateia. Estão a ver? Não sei se vocês se reveem nisto. O brasileiro age primeiro, não tem nada de reflexão. E depois, nossa, deu errado. Eu não quis pôr aqui a ação, mas esta reflexão às vezes é uma frase. Falamos 5 minutos, está pronto, vamos embora. Vamos embora fazer. E isto é muito complicado, porque fazer uma casa em Portugal, se vocês quiserem fazer uma casa por vocês, aquilo nunca... Está no projeto 18 meses. Aquilo vai sempre a 24 meses. E quando não é mais, 36 meses. Nunca se consegue... A reunião é para durar 1 hora. Não, ela demora 1h30. Vai por aí. Ora, hoje em dia, a gente não pode ter isso. A gente tem que ter eficácia, a gente tem que ter eficiência. O mundo atual é competitivo e tempo é dinheiro. Tempo tem muito valor. E portanto, se a gente desperdiça o tempo assim, a gente está a perder dinheiro. Vamos ver? Nas empresas líderes de Portugal, essa é a cultura também? Nem por isso. Nem por isso. Como eu digo aqui, isto é cultura nacional. Mas depois algumas empresas impõem muitas regras rigorosas no que diz respeito ao tempo. Mas ainda assim... Conseguem mais eficácia, sim. E há grandes empresas portuguesas que têm, de facto, muita eficácia, não é? Mas ainda assim a gente nota, por exemplo, em Portugal, a gente tem 1 hora de início da reunião, mas a gente não tem 1 hora de encerramento. E como eu vivi na Inglaterra as reuniões têm 1 hora de início e 1 hora de fim. E aquilo tem que acabar àquela hora. E eles acabam àquela hora. Em Portugal a gente não tem. Então, estão a ver, quando eu fui para a Inglaterra, eu comecei a perceber, olha que curioso. E está lá. Começa aqui e acaba aqui. E curioso, a gente não tem isto. E a gente não tem isto porque a gente não quer saber do tempo. O tempo cronológico. Deixa lá.
Agora, como é que a gente pode planear 2 reuniões ou 3 reuniões seguidas se a gente não tem uma hora de fechamento? Não é? Não é eficiente. Algumas empresas já têm isso. Outra coisa, outro dado. A gente tem... Esta da pontualidade é um problema gravíssimo. A nossa pontualidade é muito baixa. A pontualidade do português, não é? Vocês imaginam, nós temos 500 mil pessoas a trabalhar na administração pública. 500 mil. Se cada uma delas chegar 1 minuto atrasado por dia ao trabalho, 1 minuto só, que é muito pouco, mas 1 minuto atrasado, são 500 mil minutos por dia. 500 mil minutos por dia. São 2 milhões e 500 mil minutos por semana. Se a gente traduzir 2 milhões e 500 mil minutos em reais, ou em euros, ou em libras, quanto é que isso vai custar? É uma fortuna. Uma fortuna. E é só 1 minuto por dia. Porque 1 minuto é muito pouco. As pessoas chegam a 20, 30, 40 minutos. Ora, num mundo em que tempo é muito dinheiro, são 2 milhões e 500 minutos por semana que a gente perde. Portanto, isto, acumulado com os outros traços, dá-nos pistas para pensar que há traços culturais que não estão a ajudar na recuperação da economia. Estão a ver? É esse o nosso argumento. É esse o nosso argumento que nós estamos a trabalhar, estamos a pensar, estamos a refletir, a maturar, eventualmente a construir, enfim, um paper nesse sentido. Não seremos os primeiros. Como mostrei há bocado, há ali vários autores que já publicaram coisas sobre isto, sobre a cultura, não é? E há ali autores muito interessantes. Portanto, para terminar, eis aqui outro, olha aqui outro. Grego e português, partilha. Como é que vamos fazer isto? Anda que eu mostro-te. Alemão e inglês. Como vamos fazer isto? Sentemos e pensemos. Vejam bem. Ali está um verbo de pensar, de refletir e um verbo de ação. Aqui estão 2 verbos de ação. A gente quer ir diretamente para a ação. Mas a gente às vezes tem que refletir. Portanto, para concluir... ainda não para concluir, mas deixa-me só mostrar-vos aqui a investigação que está em curso. Eu fiz isto com o meu colega Joaquim Pinto Coelho, da Universidade de Lusíada, que é outra universidade. E a nossa pergunta é esta: como evoluem os traços culturais e as percepções sobre o Estado e a responsabilidade da crise? A gente foi perguntar às pessoas quem é que eles acham que é o responsável pela crise. E o que é que eles acham, que tipo de Estado é que tem que existir para resolver a crise. E também tentámos determinar os traços culturais do Hofstede. Questionário em 3 momentos diferentes. E às vezes a investigação, para aqueles que estão a fazer investigação e pesquisa, etc., às vezes a investigação tem que ser oportunista. E então nós aplicámos os questionários em outubro, novembro de 2012, repetimos em março, abril de 2013 e repetimos agora em outubro, novembro. E estamos a planear repetir novamente em fevereiro. Porquê em fevereiro e porquê naquelas alturas? Porque coincide com a visita da Troika. Sabem que nós estamos sob assistência económica e temos a Troika. A Troika é constituída por 3 entidades mundiais, uma delas é o FMI, que vem a Portugal, faz uma avaliação das contas públicas e diz, toma lá agora mais 2 milhões e 500 mil euros. Mais ou menos, as tranches são assim nessa ordem. E, portanto, eles vieram em outubro, novembro, foi a 6ª avaliação, vieram em março, abril, foi a 7ª avaliação, e depois vieram em outubro, novembro, e foi a 8ª e 9ª exames. E eles vêm, é uma grande pompa e circunstância, o país para quando eles chegam. O país para. Eles vão analisar as nossas contas públicas e depois dizem, vocês têm que fazer mais isto, e têm que despedir mais não sei quantas pessoas, e têm blá, 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 blá. Isto é o número de pessoas que a gente passou o questionário, 1.233 na primeira, 892 na segunda, 1.127 na terceira. Portanto, muita gente. As idades médias, não varia muito, e depois são as variáveis. A cultura nacional, utilizámos estas três do Hofstede, a outra não nos pareceu interessante. O locus da crise, o que é que eles acham? A crise foi provocada pelo exterior ou pelo interior, a responsabilidade percebida da crise, etc, etc, o grau de confiança no governo, etc. E como vos digo, eu recebi os primeiros resultados do Joaquim há 2 dias, e a única coisa que eu posso trazer aqui é esta. Isto são os três traços culturais. É só estes que eu vos vou mostrar. A distância ao poder é o azul, a masculinidade e feminilidade é o verde e o evitamento da incerteza é o vermelho. Vejam bem, primeiro momento, segundo momento e o terceiro momento. Esta gente, estatisticamente, não encontrou grandes diferenças. Não há diferenças significativas. Mas os outros 2 traços culturais abanaram. Vejam bem, abanaram com força.
E este é estatisticamente diferente daquele e este é estatisticamente diferente deste. Ali, a diferença estatística é só entre o primeiro momento e o segundo momento. E portanto, o que é que a gente observa aqui? A gente observa que no segundo momento houve uma agitação muito grande. E a gente foi olhar ao que é que aconteceu em março, abril deste ano, de 2013, e foi, de facto, esta avaliação, a 7ª avaliação, foi uma avaliação muito dura. Primeiro, a gente percebeu que o país não estava a funcionar. O desemprego tinha aumentado dramaticamente, o PIB tinha caído brutalmente, e, portanto, os 2 meses anteriores foram muito fortes. E a Troika chegou e disse, vocês agora têm que despedir, têm que cortar salários. Foram medidas muito duras. Muito duras. E então, parece haver aqui uma relação entre esta avaliação da Troika e aquele brutal decréscimo da cultura do segundo momento para o terceiro momento. Está a ver? Isto ainda está muito fresco. Eu coloquei aqui o questionário esta manhã, estes resultados esta manhã. Ainda temos que interpretar porque é que isto se passou, mas o facto de haver diferenças significativas com 3.000 membros da amostra, está-nos a dizer qualquer coisa, está a comunicar qualquer coisa. Está a comunicar, antes de mais, que a cultura mexe quando mexe a economia. A ver? A cultura mexe quando mexe a economia. Temos aqui a primeira confirmação de que há aqui uma relação qualquer entre a economia, enfim, o comportamento financeiro do país e a cultura nacional. A cultura mexeu. Também não deixa de ser curioso. Entre o primeiro, o segundo e o terceiro, as coisas começam aqui, há um impacto grande, mas depois volta atrás. É como se fosse um elástico, não é? Ele vai, torna-se elástico e depois volta atrás. Não completamente, mas ele voltou atrás. O terceiro momento é um momento muito suave. Poucas medidas fortes, o país está a recuperar um bocadinho, temos um crescimento de 0,2% no GDP, o desemprego está a diminuir 0,02% também, uma coisa... Então o povo começa a ganhar um pouco mais de confiança. Estão a ver? Portanto, é isto. E agora a gente tem que cruzar com os outros dados. Temos aqui dados que nunca mais acabam, com 3.000 da amostra. Enfim. Bom, então para terminar, a síntese. Epá, o tempo passa. Síntese. Aqui está. Julgar um atributo cultural como vantagem ou desvantagem dependerá do período em que se viva. Se chegar atrasado, não é mau. É cultural. Portanto, a gente não pode dizer que a cultura é má ou boa. Só que no estado em que estamos, chegar atrasado não dá bem, não é? No estado em que nós precisamos de tempo, chegar atrasado não dá. Ok? E a gente está a fazer um grande esforço em Portugal neste momento para cumprir os prazos. Em algumas organizações começa a ser um dos aspectos fundamentais para as pessoas fazerem. Cultura não é o único elemento causal das crises, a gente também sabe isso, não é? Não podemos explicar tudo pela cultura. A cultura pode mudar como resultado de choques a outros níveis, vimos no gráfico. Certas dimensões culturais são mais estáveis do que outras, acreditamos que sim, como vimos também ali no gráfico, o de baixo. E mais interessante, a resolução das crises pode depender parcialmente de mudanças culturais, caso em que, portanto, a cultura torna-se variável independente. E é isto. Espero que tenham usufruído e gostado. Espero que se tenham também refletido e sentido como parte desta apresentação, porque nós, de facto, temos muitos traços culturais semelhantes e vocês também já têm uma história de crises alongada e, portanto, naturalmente, quero agradecer a vossa atenção e estou pronto para ouvir algumas questões e opiniões e comentários que vocês tenham. Muito obrigado. Antes de